professoras e professores. Eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do primeiro ano de Matemática, texto 2. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é convite. Esse gênero faz parte da vida cotidiana dos alunos e tem como objetivo convidar o interlocutor para um determinado evento e, sobretudo, apresentar-lhe com clareza informações sobre o mesmo, garantindo maiores possibilidades de participação. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e o quadro com os descritores da matriz de referência do SAEB. Assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de orientações para o professor. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF01MA13 e EF01MA14. E os descritores são os D4.1 e D4.2. Essas habilidades e descritores têm como foco a identificação e a nomeação de figuras planas, o reconhecimento de figuras espaciais e a relação de suas formas com os objetos do mundo físico. Vamos agora iniciar o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu investigo o texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do primeiro ano. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1. Eu investigo o texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma caixa, os 4 sólidos geométricos indicados na sugestão para o planejamento e 4 envelopes contendo as letras que formam os nomes desses sólidos. Os sólidos geométricos solicitados serão os materiais concretos que os alunos manusearão e observarão as características. Os envelopes e as letras serão utilizados em uma dinâmica na qual eles montarão os nomes dos sólidos estudados. Iniciem a atividade propondo aos alunos que acompanhem a leitura que você fará do convite, apontando com o dedo no livro cada palavra lida. Após a leitura, explorem com a participação dos alunos a sua estrutura composicional, levando-os a observarem as informações e as imagens contidas no convite. Perguntem-lhes também acerca das situações nas quais utilizamos convites, para além das festas de aniversário. A questão 2 apresenta questionamentos que relacionam o gênero textual convite aos conceitos matemáticos dos sólidos geométricos. Ela tem como objetivo ativar os conhecimentos prévios dos alunos. Portanto, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Antes da realização da proposta da questão 3, formem os grupos solicitados na sugestão de planejamento da atividade. Para essa dinâmica, que envolve a formação de palavras, é importante que os grupos sejam formados com alunos que estejam em diferentes níveis de escrita, para favorecer a aprendizagem colaborativa. Os alunos realizarão de forma individual a questão 4. Durante esse momento, observem quais deles consolidaram a habilidade de relacionar os sólidos geométricos a objetos físicos. Na questão 5, a demonstração de como desenhar o cilindro será muito importante para que os alunos a realizem com segurança e autonomia. Vamos agora para o momento Planeta Matemático.
planejamento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma caixa com sólidos geométricos, 3 bolas e 3 cubos mágicos. Esses materiais são necessários para a realização de um experimento proposto na questão 1, na qual os alunos identificarão os sólidos que rolam e os que não rolam. Iniciem a atividade com a leitura do quadro Quer Saber Mais. Após lerem o enunciado da questão 1, convidem os alunos para realizá-la de acordo com a sugestão proposta no planejamento da atividade. Ao final, disponibilizem os outros sólidos para que eles repitam o mesmo experimento. Para a realização das questões 3 e 4, sigam as sugestões propostas para o planejamento da atividade. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente tesouras, colas e cópias da planificação dos sólidos geométricos. Esses materiais serão utilizados na montagem dos sólidos que possibilitarão aos alunos ampliarem suas percepções. O recorte e a montagem das planificações requerem um olhar atento, uma vez que os alunos manusearão a tesoura com autonomia e poderão necessitar de auxílio durante a montagem. Antes de entregarem o material, perguntem-lhes qual sólido representa a planificação apresentada. Durante a realização da questão 2, observem quais alunos já consolidaram a habilidade de relacionar os sólidos geométricos a objetos físicos. Finalizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, após a leitura do quadro Quer Saber Mais, proponham a realização da dinâmica proposta na sugestão de planejamento da atividade, promovendo um momento dinâmico e envolvente para os alunos. Após esse momento, eles poderão realizar a questão 1 com autonomia. A questão 2 traz conceitos matemáticos novos para os alunos. Sendo assim, é importante que tenham a referência de um objeto que possua a mesma forma de um paralelepípedo. Na questão 3, os alunos compararão as imagens apresentadas aos sólidos geométricos já conhecidos, porém, a pirâmide não foi explorada anteriormente. Portanto, desafiem os alunos a descobrirem as diferenças entre a pirâmide e o cone e a observarem suas semelhanças e suas diferenças com os blocos retangulares. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente colas, tesouras, massinha de modelar e a planificação do cubo. Esses materiais serão utilizados na proposta da questão 2. Iniciem a atividade com a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais e disponibilizem o material para a montagem da planificação do cubo. Durante esse momento, estejam atentos aos alunos quanto ao uso das tesouras e disponibilizem-se a auxiliá-los se for necessário. Antes de iniciarem a proposta da questão 3,
Retomem com os alunos o conceito de faces de um sólido geométrico. Proponham aos alunos que peguem as planificações dos sólidos que construíram e citem quais as figuras planas que compõem cada um deles. As questões 4 e 5 deverão ser realizadas pelos alunos de forma autônoma. Nesse momento, observem quais alunos consolidaram a habilidade de reconhecer e comparar os sólidos geométricos estudados e quais ainda necessitam de outras intervenções. Vamos agora para o momento revisando com a proposta da atividade 6. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente pelo menos 2 objetos com formato dos sólidos estudados. Esses materiais serão importantes para a realização de uma dinâmica na qual os alunos agruparão os objetos de acordo com o sólido geométrico semelhante. Antes de iniciar a realização dessa atividade, proponham aos alunos uma dinâmica, conforme descrita na sugestão para o planejamento. Essa dinâmica oportunizará a retomada dos conceitos matemáticos estudados nas atividades de 1 a 5. A realização da atividade em grupos, bem como sua correção, oportuniza maior interação entre os alunos, o que torna a aprendizagem mais significativa para todos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 2. Até o próximo vídeo!